Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia para você, para o Theo, para quem está com a gente nessa quinta-feira. É esse o termômetro que a gente foi colher junto à CPMI do INSS, né? O pedido de vista a dia. Hoje a gente tem um certo regramento do Supremo Tribunal Federal de devolução desses pedidos de vista em até 90 dias. Então é um prazo interessante caso essa expectativa dos parlamentares seja correspondida na sessão de hoje à tarde no plenário da Suprema Corte. Tudo pode acontecer. Tem argumentos contrários e favoráveis a essa ideia de se prorrogar a CPMI do INSS. Se em algum momento a gente falou que essa CPMI estava flopada, né, Elisa? 2026 veio aí para mostrar que a CPMI acabou virando um foco no noticiário, justamente porque foi abraçando muito esse caso Master. E isso tem um reflexo também nesse jogo de forças com o Supremo Tribunal Federal, decisões da CPMI que incomodaram o Supremo, decisões do Supremo que incomodaram a CPMI, e a gente fica numa espécie de cabo de guerra também. Então, o que vier da sessão de hoje do plenário da Suprema Corte, com toda certeza vai ter um tom de recado também ao mundo político. Mas vamos então a essas percepções e explicar um ponto que é importante também, viu, Elisa? A perspectiva é de que haja um pedido de vista, que algum ministro possa levantar essa bandeira, então isso paralisaria essa análise. Se esse ministro não marcar uma data para devolver, e a gente está vendo, acho que agora o relator da CPMI falando ao vivo, Elisa, se quiser me interromper, fica à vontade, tá? Aí é com vocês, mas se não, continuo falando aqui também. Vai falando, Bel, maravilhosa. A gente está vendo de fato, você vê o que é o talento do ao vivo, que a Isabel Mega já identificou que a imagem é ao vivo e que é de fato o relator que está falando neste momento. Eles ali conversam com a imprensa, respondem às dúvidas sobre a CPMI e basicamente eles querem sim que seja mantida a postergação, que esse assunto seja aprovado pelo Supremo e que eles consigam, né, Isabel Mega, liberar os nomes desejados por eles, né, para quebra de sigilo, para convocação, e que o Supremo prorrogue, mas também depois não diga assim, olha, não, prorrogamos, mas fulano não pode ir não, né? Sim. Agora há pouco, inclusive, eu falei com o relator Alfredo Gaspar, que está conversando com os colegas lá no Senado Federal para pegar um pouco do termômetro dele. Ele também fala dessa possibilidade de se ter um pedido de vista, fala também sobre a construção, tentativa de construção de um acordo, porque aí é a segunda parte onde eu queria chegar, Elisa. Independente, se tiver pedido de vista, como espera a cúpula da CPMI e do INSS, a liminar está valendo, a CPI está prorrogada, a CPMI está prorrogada. E aí, qual que é o caminho? Já que ainda não há qualquer perspectiva de que Davi Alcolumbre vai ler isso no plenário, os próprios parlamentares vão ter que se resolver em relação ao período de prorrogação. Aí é um acordo que eles vão ter que chegar entre si. Porque o governo defende 15 dias, a oposição defende 60 dias. Qual que é o prazo intermediário que está aparecendo numa tentativa de construção de acordo? 30 dias. Então, é o que eles estão apostando hoje, de que essa CPMI pode ter pelo menos mais 30 dias. Ela acabaria agora no final de semana, então coincide ainda, né, com a passagem do mês de março para abril. Ela iria, teoricamente, até o final de abril. Dá tempo ainda de ter muito palco para desgaste de um lado e de outro, da oposição e da base governista, com essa CPMI ganhando mais 30 dias. Então, eles estão atuando nessa linha. Aí, isso independe, tá? Se tiver pedido de vista ou não. Isso é uma prerrogativa que o ministro André Mendonça, na decisão dele, deu à minoria. O Alfredo Gaspar estava me explicando justamente isso. Aí é a minoria que vai decidir a respeito desse prazo. Muito provavelmente eles vão tentar chegar a algum tipo de acordo no plenário da CPMI para ficar nesse meio termo entre o que defende um lado e entre o que defende o outro lado. Então, estão tocando um pouco por aí. Agora, estão muito na expectativa também sobre como que vai ser esse debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque a gente tem
uma questão central, que é a questão da prorrogação, e aí tem ministro que pode elencar algum precedente. A gente falou bastante sobre o precedente lá de trás da CPI da pandemia, quando uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso garantiu o direito à minoria de ter essa instalação, mas outros ministros podem entender que o contexto é completamente diferente. Ali se tratava de uma questão urgente, era uma pandemia, era uma questão de saúde pública. Não tem esse peso em relação à investigação que está correndo sobre o INSS em si, as fraudes em si, que acabou abraçando também bastante, muito além do que poderia, o caso Master também, porque o escopo inicial da CPMI do INSS é a fraude do INSS. A conexão com o caso Master é justamente a questão dos empréstimos consignados. Mas o que a gente viu foi a CPMI abraçando muito esse assunto, porque viu um baita potencial político em relação a isso. Então, são alguns cenários que são traçados, mas tudo caminha para que a gente tenha pelo menos a CPMI ao longo de todo o mês de abril, com pelo menos 30 dias.